noite a todos que estão aqui, doutor Tiago. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Para nós desenvolver aí um bate-papo, né, descontraído sobre a aposentadoria, tirar as dúvidas, como que ficou depois da reforma, o que foi a lei da Bengala, PEC da Bengala, né, na verdade. A reforma administrativa aqui para nós servidores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu sei que o senhor tem um vasto currículo, né? Coordenador da ABC Prev, advogado, palestrante, professor, especialista em direito constitucional, especialista em regime próprio. Aí eu quero que o senhor fale também a diferença do IPM com o INSS, porque tem pessoas aqui que chegou na live que não é só servidor público, então tem um público diferenciado. De repente pode entrar alguém da área rural também, se o senhor souber e puder esclarecer algumas dúvidas, né? Tem extensão em Direito Público na Universidade de Santiago. Parabéns pelo currículo. E eu tenho certeza que nós vamos aproveitar bastante essa live. Então, fique à vontade para falar um pouquinho do senhor. E nós vamos abordando as perguntas conforme o público vai perguntando. Perfeito, Girlei. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Girlei, e a todos que estão nos acompanhando nessa live. Eu sou o Tiago, como Girlei me apresentou. Eu sou advogado, consultor jurídico pela BCPrev, que é uma empresa de consultoria e assessoria especializada na área de regimes próprios de previdência social, e já tem muitos anos aí nesse segmento assessorando os RPPS do Brasil. Eu estou como coordenador jurídico hoje da nossa equipe jurídica na empresa e estou à frente aí dos trabalhos e representando a equipe no contato, né, no atendimento ao IPM, que é o Instituto de Servidores aí do município de Ribeirão Preto. E Girlei tocou em um assunto muito importante que é introdutório, é elementar, é um assunto basilar, né, para todos os servidores públicos, que diz respeito à diferença entre o Instituto de Previdência do Servidor ou o regime próprio de previdência do servidor público em relação ao INSS, que tecnicamente é chamado de regime geral de previdência social. A nossa Constituição Federal de 1988, ao tratar do sistema previdenciário, ela nos trouxe pelo menos 3 tipos de regimes previdenciários. O mais conhecido e o maior deles é o regime geral de previdência social. Em segundo plano, a gente tem os regimes próprios de previdência social e, por fim, o regime de previdência complementar. Os 2 primeiros, regime geral e regime próprio, eles possuem uma característica similar no que diz respeito à filiação. A filiação a um ou a outro, ela é obrigatória. Já o terceiro regime, que é o de previdência complementar, ele possui uma vinculação num caráter facultativo, né, opcional, né, a pessoa, o segurado, ele pode exercer a volição, a escolha, a vontade de se filiar ou não naquele regime previdenciário. O regime geral hoje ele é gerido, administrado por uma autarquia federal, que é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, e os regimes próprios, trazendo a ideia ali corolária que decorre, né, derivada do Pacto Federativo, ele possui uma gestão única, porém que é repartida em cada ente federado. Cada ente federado faz a gestão de seu regime próprio de previdência social. Ou seja, e já trazendo uma questão prática, hoje no Brasil nós temos cerca de 5.500 municípios, destes cerca de 40% possuem regime próprio. Desse número expressivo de municípios, né, de entes que optaram por criar o regime para os servidores públicos, cada um tem que ter uma unidade gestora, que pode ser a administração direta ou pode a administração direta criar uma pessoa jurídica específica para fazer essa gestão, essa administração, como a maioria opta, como a maioria o faz. Então, o regime próprio, né, aí distinguindo aqui os destinatários, quem se filia ao regime geral são todos aqueles que possuem um vínculo seletista, né, seja por uma empresa privada, seja por qualquer
outra forma que a própria CLT conjugue como um vínculo formal de trabalho, essa pessoa, de trabalho e emprego, essa pessoa será afiliada obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. Então, mesmo um empregado público que foi admitido por concurso público, mas cujo vínculo é com a CLT, o seu vínculo previdenciário será junto ao regime geral de previdência social. Já o regime próprio, essa diferença precípua, né, fundamental entre um e outro regime, diz respeito a quem se filia a um e a outro. O regime próprio, por sua vez, se destina, ele se endereça aos servidores públicos, e essa é a expressão-chave, né? Titulares de cargo de provimento efetivo. Isso tudo nos termos ali do caput, né, da cabeça, a parte de cima do artigo 40 da Constituição Federal. Então, acredito que iniciei minha fala tratando da diferença entre esses regimes previdenciários. Não, perfeito. Doutor, assim, teve a emenda constitucional, né, que foi em 2019, que teve uma reviravolta na Previdência, tanto o INSS como os regimes próprios. Explica para nós o que aconteceu com a emenda constitucional. Foi em 2019 mesmo, né, que aconteceu? Isso. Resultado de uma proposta de emenda à Constituição que iniciou-se no começo de 2019, era a famigerada PEC 6 de 2019, que resultou aí na aprovação da emenda 103. Esse projeto, na verdade, já estava sendo discutido ali no governo federal, né, e ganhou um tom muito mais forte com o novo governo que assumiu a partir de janeiro de 2019, mas a gente já tinha essa discussão no âmbito nacional, no Congresso Nacional e no governo, né, no Poder Executivo. Em 2016, era a PEC 287, a época, em que houve essa propositura no governo Temer, e quando o governo Bolsonaro assume, em janeiro de 2019, a proposição, o protocolo aí dessa PEC, a PEC 6 de 2019. Ela é fruto de inúmeros pontos, de inúmeros porquês, de inúmeras causas. Não dá para a gente elencar taxativamente aqui e em pouquíssimos tópicos um ou outro motivo que deu origem a essa discussão e à reforma previdenciária. Fato é que ela tramitou no Congresso Nacional praticamente em todo o exercício de 2019 e culminou em sua aprovação ali no mês de novembro. Ela foi aprovada no mês de novembro de 2019, mais precisamente no dia 12, entra em vigor no dia subsequente, no dia 13, e ela traz importantes alterações, tanto no que diz respeito ao regime geral, como no regime próprio. Dentre as alterações mais importantes que ela trouxe relacionada ao regime próprio de previdência social, ao regime previdenciário do servidor público titular de cargo efetivo, é o que chamamos de desconstitucionalização das normas. Isso porque até a emenda 103, todos os regimes próprios, no que diz respeito às regras de aposentadoria e pensão, possuíam uma regra, critérios únicos que estavam previstos na Constituição Federal. Esses critérios, a partir da emenda 103, eles deixaram de ser uniformes e iguais, idênticos para todos os entes federados, e agora, com a redação dada pela emenda constitucional número 103, esses requisitos e critérios passaram a ter, ou pelo menos a possibilidade de ser diferidos em relação a cada ente. Cada ente, entre aspas aqui, pode criar a sua própria regra. Né? Claro que existem outros princípios constitucionais, previdenciários, que devem ser sopesados, levados em conta, levados em consideração ao efetuar em cada RPPS, cada ente federativo, a sua reforma previdenciária, mas essa talvez tenha sido a maior alteração aí da emenda 103, efetuada, levada a efeito pela emenda 103, que é a desconstitucionalização das regras. Ela tira agora uma regra uniforme, idêntica para todos os regimes próprios, e outorga, franqueia, dá oportunidade para que cada ente trabalhe essa ideia de sua própria regra. Então, essa é a emenda 103 e talvez essa tenha sido a sua principal alteração aí em 2019. E essa emenda 103, assim, nós ribeirão-pretanos, né, nós do IPM, servidores, aí seguido vem a reforma administrativa que eu não sei se é a palavra correta, se apoiou na emenda,
porque tem ainda municípios que não teve a reforma administrativa ainda, que não aderiu, né, que não, como se diz, não geriu ainda a reforma. Existe municípios ainda que não fez a reforma administrativa em termos de previdência. Explique para nós um pouquinho aí, porque assim, nós, servidores, pensávamos o quê? Ah, tem 57 anos, homem, 35 de contribuição, já posso aposentar. E com a emenda já mudou tudo, né? Já mudou, tem pessoal que entrou na regra de transição também, que depois eu quero que o senhor fale, mas aqui em Ribeirão, como que funcionou com a chegada da emenda e da reforma administrativa? Certo. A emenda 113 ela não trouxe uma obrigação expressa para que cada ente fizesse a sua reforma. Né? Essa ideia que vem da emenda 103 é uma ideia um pouco juridicamente amena, disfarçada no texto constitucional. Ela vem de uma forma implícita e não expressa. Essa ideia que está na emenda 103 é de que cada ente precisa, de fato, fazer a sua reforma para que ele adote ali as novas regras, podendo ser ou não as dos servidores federais. A ideia que a emenda 103 traz é de que, se eu não fizer reforma, eu continuo analisando, aplicando as regras, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda 103. Então, quando vem a emenda 103, por várias vezes ela repete essa redação de que, enquanto o ente não fizer a sua reforma, continua valendo, continuam válidas, vigentes e eficazes as normas anteriores. No final, né, em seu último artigo, o artigo 36, ela vai trazer a ideia de que, quando eu fizer a minha reforma, eu devo referendar integralmente as alterações promovidas pelo artigo 35, no que diz respeito a revogações de regras anteriores, entre outras situações. Foi parecidamente o que o município de Ribeirão Preto ele fez. Ele promulga uma emenda à sua lei orgânica, que é a lei maior do município, dizendo que estava adotadas as mesmas regras estabelecidas na emenda 103 para o servidor público municipal, para o servidor público de Ribeirão Preto. Ou seja, a partir da entrada em vigor desta emenda à lei orgânica no âmbito municipal e da respectiva lei complementar, isso fez com que as mesmas regras que eram então aplicadas exclusivamente aos servidores federais passassem também a ser aplicadas aos servidores municipais de Ribeirão Preto. Então, esse seria um procedimento interno. A Constituição Federal vai trazer a exigência e a ideia de que, para que a reforma ela entre em vigor, é necessário que o ente federativo, no caso de município, promova a alteração na lei orgânica e traga os requisitos para uma lei complementar. Então, foi basicamente isso que foi feito aí no âmbito municipal, no âmbito do município de Ribeirão Preto. E concernente à última pergunta, que é quantos entes, né? Se todos os entes fizeram, ainda não, nem todos os entes fizeram, e na verdade nem a metade dos entes que possuem regime próprio ainda fizeram uma reforma. A própria Secretaria de Previdência, o Ministério da Previdência Social, divulga mensalmente, atualiza esses índices, esses percentuais, esses dados estatísticos dos entes que já promoveram a sua reforma previdenciária, e a gente está em torno de 40% mais ou menos de entes que promoveram alteração no que diz respeito às regras de acesso à aposentadoria e pensão. Outras situações demarcadas na emenda 103 que demandavam uma alteração imediata, como a alíquota de contribuição previdenciária, a criação do regime de previdência complementar, adequação da unidade gestora única, essas atitudes aí, essas medidas, em sua maior parte, já foram adotadas, já foram observadas, seguidas pelos entes federados. No que refere-se especificamente às regras, aí não, a maior parte, né, podemos assim dizer, ainda não fez essa adoção, não fez a sua reforma interna, a sua reforma local. Então, eu fiz uma live também com a Regina, que ela é presidente do PM, atual presidente, né? E lá no seminário mesmo, ela falou, foi inevitável, porque assim, o IPM estava em colapso, o INSS está em colapso também, né? Devido ao caixa previdenciário, a quantidade que nós vivemos mais também. Então, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso,
porque assim, nós, servidores, na época, ficamos muito indignados, né, de ter feito a reforma. Só que o IPM também está em colapso, tanto que o INSS, se não me engano, eu acredito que vai ter que passar por outras reformas para conseguir pagar esses benefícios aos futuros aposentados. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. É uma triste realidade, não é local, não é do município de Ribeirão Preto, não é do estado de São Paulo, não é do Brasil, é uma realidade global hoje, né? Essa ideia de previdência, né? E quando a gente pensa em previdência, né, lembrando da etimologia da palavra previdência, ela vem do latim previdente, é aquele que busca ou evita transtornos futuros, ou seja, aquele que pensa no futuro, né? Aquele que pensa a longo prazo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente deve pensar previdência, ou seja, devemos pensar em nosso futuro. E nessa ideia de futuro, né, quando a gente conjuga isso com normas e princípios constitucionais, preceitos atrelados à previdência, a gente vai ter especificamente em relação ao regime próprio o estabelecimento do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Enquanto o equilíbrio financeiro, né, à luz da Lei de Direito Financeiro de 1964, vai trazer a ideia de um equilíbrio em tempo presente, um equilíbrio atual, um equilíbrio agora, o equilíbrio atuarial, por sua vez, refere-se a um equilíbrio equidistante, um equilíbrio futuro, né, a longo prazo. Então, essa ideia de previdência é justamente uma ideia a ser pensada a longo prazo. Então, não é observar se hoje há recursos suficientes para custear todos os benefícios em tempo presente. É observar a longo prazo se o que vai ingressar de receita, de recursos, daqui 30, daqui 50, daqui 75 anos, como algumas normas atuariais sugerem, será suficiente para arcar, custear todo o passivo, toda a minha despesa, tudo que eu vou ter de encargo previdenciário futuro. Então, a ideia não é local, a ideia global de previdência, na verdade, é uma constante reforma, né? Há um jurista muito famoso no ramo do direito constitucional, o professor Flávio Martins, e ele defende ainda em seu livro, Curso de Direito Constitucional, de que a reforma da Previdência, ou reformas da Previdência, não devem ser algo esporádico, discutido a cada 5, 10 anos, mas na verdade deve ser uma política pública, uma política de Estado que deve ser sempre rediscutida. A gente sempre tem que voltar a discutir essa pauta, a pauta reforma previdenciária. Então, de fato, o cenário hoje global, atuarial, aponta para um futuro colapso da Previdência se nada for feito. Então, a Previdência no cenário mundial, ela está de fato comprometida, por isso cada vez mais precisamos pensar no futuro da Previdência. Doutor, então, com essa emenda aí, a de 2019, nós sofremos um baque, né? Nós, funcionário público, até mesmo o pessoal do INSS, sofreu também porque foi a nível federal, a nível Brasil, né? Essa emenda. E pessoas que estavam prestes a se aposentar, como que foi antes e como que é agora? Explica para nós o que alterou com essa emenda. A emenda 103, né, que agora é aplicável no âmbito do município de Ribeirão Preto, ela altera várias situações. Algumas delas já passaram a valer desde quando ela havia sido promulgada, publicada e tinha entrado em vigor. Outras passaram a valer a partir do momento em que o município de Ribeirão Preto editou os atos normativos, trazendo e fazendo a adoção integral ali da emenda no âmbito de sua competência. Enfim, podemos destacar, dentre outras alterações promovidas pela emenda, a ideia da vedação de incorporação de vantagens, a necessidade de regime de previdência complementar para novos servidores públicos que ingressaram em cargo efetivo, ou seja, por concurso, após após a criação do regime de previdência complementar no âmbito do ente federado, entre outras situações, como, por exemplo, e aqui seriam os destaques, as regras, os requisitos para acesso às regras de aposentadoria, de pensão por morte, como também do cálculo destes benefícios. Então, tanto a aposentadoria como a pensão foram afetadas em relação aos seus requisitos de acesso, a pensão em relação ao seu prazo de duração. Claro que por outras leis, por exemplo, a Lei 13.135, que é de 2015, já havia trazido essa ideia, mas que a emenda 103 mantém. E
em relação ao cálculo. Esses benefícios também passaram a ter uma nova forma, um novo formato de cálculo para quando forem apurados concedidos pelos regimes próprios. Seriam as principais alterações. Nas regras de acesso, todas as regras que vigoraram até a emenda 103 não existem mais, no sentido de que os servidores que não cumpriram também não a alcançarão mais, porque elas foram revogadas. Somente as novas regras, a gente tem pelo menos 3 regras, uma permanente e 2 de transição, previstas na emenda 103, que poderão ser alcançadas e atingidas pelos servidores atuais. Com a emenda e com a reforma aqui em Ribeirão, quem que entrou na regra de transição? A regra de transição, ela se destina ao servidor que passa pela transição. Tanto é que um dos conceitos que temos a regra de transição é entendê-la como sendo uma ponte entre o regime previdenciário, o sistema previdenciário anterior e o novo quadro normativo que se impõe após a mudança. Ou seja, se eu sou um servidor e estava no serviço público, no sistema previdenciário anterior, antes da mudança à vida, no quesito normativo, quando aprovada esta reforma, as regras de transição se destinarão a mim, a eu, servidor que passei pela transição. Então, todo e qualquer servidor que estava no serviço público, no exercício regular do cargo efetivo, quando feita a reforma previdenciária, e aqui a demarcação temporal, o aspecto temporal aqui que a gente vai demarcar, não é necessariamente a emenda 103, mas sim a reforma local. É quando a reforma local ela entra em vigor. Essa é a data, esse é o marco fatal, que eu vou ter que analisar para aferir o acesso, a aplicabilidade da regra da transição a algum servidor público municipal. Entendi. Doutor, aqui tem o Elias, ele está perguntando sobre aposentadoria especial. Eu acredito que a pergunta dele é ligada a nós, GCMs, né? Que nós está tramitando lá em Brasília, a PEC 57, eu não sei se o senhor está a par sobre isso, mas alguns municípios têm legislado a favor da aposentadoria especial pro guarda. Tem feito. O município de Ribeirão Preto pode, o senhor acredita que possa fazer isso, legislar a favor da aposentadoria especial? Do ponto de vista técnico, e especificamente, exclusivamente jurídico, infelizmente não. Hoje, toda demarcação normativo constitucional que nós temos em relação aos regimes próprios não permite que o ente federado legisle no que diz respeito à aposentadoria especial dos guardas municipais. Antes da emenda 103, essa aposentadoria, que o seu acesso era discutido em relação aos guardas civis, aos guardas municipais, ela estava prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Trazia a ideia de uma aposentadoria que era precoce, antecipada para o servidor que tivesse exposição a risco. E ali tentávamos enquadrar a pessoa, a figura do guarda civil municipal. No entanto, o Supremo, no cenário normativo anterior à emenda 103, já havia julgado essa possibilidade inconstitucional. Isso estava no tema 1057, é um tema com repercussão geral. A discussão voltou à baila pós-emenda 103 pelo fato de a emenda ter desconstitucionalizado as regras de aposentadoria e pensão. Então, justamente por esse ponto, justamente por esse fato, e esse é o maior vetor, quando a emenda 103 parece outorgar a cada ente federado a possibilidade de que ele legisle sobre as suas aposentadorias, a discussão que vem, a pergunta que se faz é, ok, se eu, ente, posso legislar no que concerne as minhas próprias regras de aposentadoria e pensão por morte, critérios de cálculo, enfim, eu posso legislar acerca da aposentadoria especial para os guardas civis? E, infelizmente, mesmo no cenário posterior à emenda 103, a resposta continua no sentido negativo. Não podemos legislar a respeito da aposentadoria dos guardas. Por que, Tiago, se a emenda 103 otorgou essa competência? Não é possível,
porque a emenda 103, embora, né, conquanto tenha franqueado, otorgado essa competência aos entes federados para legislarem sobre as suas próprias regras de aposentadoria, acontece que essa específica, que antes era prevista para quem tivesse exposição a risco, agora ela passou a ser categorizada. Ela está prevista no parágrafo 4b da Constituição Federal e ela é concedida a 3 categorias profissionais específicas: a policiais, agentes federais penitenciários e agentes socioeducativos. Então, o que a emenda 103 de 2019 ela fez? Ela tornou esse dispositivo taxativo, exaustivo e categorizou tão somente, unicamente, exclusivamente os servidores ditos, mencionados, citados de forma expressa nesse dispositivo é que possuem direito à aposentadoria especial. Tiago, não é possível fazer uma interpretação extensiva, ampliativa desse dispositivo? Infelizmente não. Pelo menos, né, dentre outros, por pelo menos 2 motivos. O primeiro é de que há muitos julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça, em que se entende que essas normas que já são restritivas, ou que já são de caráter de exceção, melhor dizendo, como é a aposentadoria especial, sempre devem ser interpretadas de forma restritiva. E o segundo motivo, dentre outros, é que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria, isso mais precisamente na ADI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 7.494/7494 do Estado de Rondônia, dispôs acertadamente, né, e entendeu que esse rol estabelecido pela emenda 103 é taxativo, ou seja, não dá para equiparar outras categorias profissionais àquelas mencionadas no parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal. E, por fim, isso um pouquinho mais fresco, né, tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também uma ação direta de inconstitucionalidade contra leis municipais. E dentre algumas ações eu destaco uma em que há pouco menos de um mês foi proferida uma decisão mesarada, ali prolatada uma decisão em sede de liminar, que é em face da lei municipal do município de São Bernardo do Campo. Eles criaram a aposentadoria especial dos guardas civis e liminarmente, claro, não há decisão definitiva julgando o mérito da lei em si de forma a encerrar o processo, né, de forma definitiva, mas liminarmente o que se entendeu é que a medida adotada, a matéria tratada, o conteúdo da lei local, ela é inconstitucional. Então, suspendeu-se a eficácia, né, pela suposta violação ao pressuposto de validade da norma constitucional, esse dispositivo da lei de São Bernardo do Campo. Eu estive acompanhando, nós estivemos num congresso, e inclusive o pessoal do IPM de São Bernardo estava lá também, se não me engano, o Barueri também legislou a favor do guarda, né? E outra região, não me recordo qual cidade, só que nessa cidade todos os guardas retornaram o trabalho depois. Então foi assim, um clima bem desagradável, né, doutor? E nós ficamos nessa instabilidade, se pode, se não pode, e a esperança é a PEC mesmo, que eu acredito que vá sair em algum momento, né? Temos que lutar, não tem outra forma. Doutor, eu acho que ficou bem claro. A Kátia, boa noite, Kátia. A Kátia fez uma pergunta. Eu sou guarda civil há 28 anos. Sou PCD e tenho 53 anos. Posso aposentar na prefeitura? O meu advogado me disse que já posso me aposentar com 100% do meu salário. Ela perguntou para o senhor. Certo. É Kátia? Kátia. O ideal seria fazer uma simulação aí mais aproximada. O próprio IPM deve disponibilizar essa ferramenta aí para os servidores ou fazer essa simulação para o servidor público. De cabeça aqui fica um pouquinho solto, tem que ver se a pessoa tem um tempo anterior a outro regime previdenciário para efetuar a contagem recíproca do tempo de contribuição, só mais tempo com o tempo municipal. Ver se tem algum outro fator ali, algum desconto, alguma licença, entre outras situações que podem implicar no aumento ou não nesse quesito. Aposentadoria especial na qualidade de guarda civil não é possível. Na qualidade de pessoa com deficiência, em razão do fato, né,
e pelo fato de o município ter adotado as mesmas regras estabelecidas para os servidores federais, isso sim é possível. Então, é possível aí simular hipoteticamente a concessão de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, do servidor com deficiência. Aí deverá ser realizada uma perícia biopsicossocial. Essa perícia oficial, quem realiza é o próprio Instituto de Previdência, e a partir dessa perícia, do resultado dessa perícia, de acordo com os pontos que ali forem aferidos, é que se estabelecerá quais são os requisitos aplicáveis, porque eu vou ter que avaliar o grau da deficiência. Ele pode ser grave, pode ser moderado ou pode ser leve, então esses requisitos vão variar de acordo com o grau da deficiência que a perícia biopsicossocial ela indicar para esse servidor. A Kátia falou aqui que em São Paulo voltou 500 guardas que já estavam aposentados, eles voltaram a trabalhar devido a essa inconstitucionalidade, né? Ô, Kátia, você é de São Paulo? Você é seletista ou é... Vamos ver se ela responde. Mas, ô, doutor, eu acho que ela entendeu a resposta aí. Então, nós estamos no regime geral. Estamos igual em todos igual o INSS, vamos dizer assim, em termos de aposentadoria. Porque antes a mulher tinha 57 anos, podia se aposentar 35 anos, podia se aposentar. Hoje, como que fica para os servidores comuns, sem ser o professor, porque o professor tem uma regra também especial, né? Certo. O regime geral ele tem algumas nuances, né, que diferem das regras do regime próprio. Então, nem todas são idênticas e não são todas as regras que existem lá no regime geral e são aplicáveis aos trabalhadores filiados ao regime geral que são aplicáveis ao regime próprio. Então, ainda tem algumas diferenças. Houve uma aproximação maior, assim como começou a ser feito lá em 2003 com o advento da emenda 41. No entanto, não há uma uniformidade nessas regras ainda entre esses regimes previdenciários. Para o servidor público municipal de Ribeirão Preto, hoje, nós teríamos 3 regras previdenciárias, e a permanente, que é a regra mais comum, a regra mais acessada, a regra que será mais atingida por todos os servidores públicos municipais, exige uma idade diferida entre homem, mulher, professor e professora. Para o servidor, e aqui eu vou tratar dos requisitos mais comuns, né, que são aplicáveis aí para a maioria dos que nos ouvem, é de 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. É uma diferença de 3 anos entre homem e mulher. Então, homem 65, mulher 62. O tempo de contribuição, ele não é diferido em relação a homem ou mulher ou ser professor ou professora. Na regra permanente especificamente, o tempo de contribuição é idêntico para todos. Exige-se 25 anos de tempo de contribuição. Professor, professora, homem ou mulher, não importa o cargo, não importa o sexo ou o gênero, 25 anos de tempo de contribuição. Esses 2 requisitos, idade e tempo contributivo, vão se somar de outros 2. 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos na idade. São esses os 4 requisitos básicos: faixa etária mínima, né, idade, tempo mínimo de contribuição de 25 anos, 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo efetivo, para que a aposentadoria, nesta regra, nesta modalidade, ela possa ser concedida, deferida aí pelo Instituto Previdenciário. Entendi. Outra coisa, a regra de transição, doutor, a pessoa, o servidor público, que entrou em 2002, eu acho que foi 2002 que o senhor falou lá no seminário, foi 2002 mesmo? Após 2002? Acredito que sim. Após 2002, ele acaba entrando na regra de transição, se não me engano, é uma coisa assim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, as regras de transição, e a gente tem 2, a regra de pontos e a regra de pedágio, cada uma vai ter requisitos específicos, elas trazem formas de cálculo diferenciadas de acordo com a data de ingresso do servidor no cargo efetivo. Ambas as regras garantem ao servidor que tiver ingressado no cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 um cálculo um pouco mais benéfico, um pouco mais vantajoso.
Então, os servidores públicos que tiverem ingressado no cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, eles terão o cálculo de acordo com a remuneração, que vai levar em consideração, vai ter como parâmetro, como paradigma, a remuneração no cargo efetivo. Já os servidores que ingressaram pós essa data, né, que a data aí é aquela em que entra em vigor a emenda 41, o servidor que ingressar após essa data, ele terá os proventos calculados de acordo com a média de suas remunerações e não de acordo com a remuneração do cargo efetivo em si. Então esse é o aspecto principal que difere aí a data de ingresso do servidor no cargo efetivo, diz respeito, refere-se ao cálculo dos proventos, a fórmula de cálculo dos proventos de aposentadoria. Ah, entendi. Exemplo, eu entrei em 2010, então eu não vou me aposentar com o meu último salário, e sim com a média, é isso, né? 60% mais 2 pontos que ultrapassar de contribuição, é isso? Perfeito, perfeito. E lembrando que, embora a gente use a expressão último salário, última remuneração, os proventos de aposentadoria nem sempre correspondem necessariamente à última remuneração do servidor público no cargo efetivo, até porque a própria emenda 103, cuja redação é reproduzida na maioria dos entes federados, nos traz a ideia de que a última remuneração agora ganha novos conceitos, novos contornos, e se o servidor teve uma variação na carga horária, na jornada de trabalho, em eventos que impactam no valor a maior ou a menor na remuneração do cargo efetivo, também vai ser feita uma espécie de média. Não é a mesma média ali que leva em conta todos os salários de contribuição do servidor. É um outro tipo de média que considera tão somente a remuneração do cargo efetivo, tudo isso para definir o que eu vou considerar como última remuneração. Muito bom. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a PEC da Bengala. Eu achei muito interessante. A PEC da Bengala, que era discutida no âmbito nacional ali no fim de 2014, começo de 2015, ela resulta na aprovação da emenda constitucional número 88 de 2015. Essa PEC, ela veio com o objetivo de alterar a idade da aposentadoria compulsória dos servidores públicos. Até então, o texto constitucional dispunha no sentido de que o servidor público municipal, estadual, federal, seria aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade, ou melhor dizendo, aos 70 anos de idade. Quando a PEC ela é aprovada, torna-se emenda constitucional, ela altera o texto redacional do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, para dispor que o servidor seria aposentado compulsoriamente aos 70 ou 75 anos de idade, nos termos a serem definidos em lei complementar. Quando vem essa lei complementar? Ainda no ano 2015, ela dispõe de forma taxativa, expressa, categórica e clara de que o servidor seria aposentado aos 75 anos de idade. Então, desde então, e a emenda 103 não muda isso, então a idade para aposentadoria compulsória é aquela estabelecida pela emenda 88, que é resultado da PEC da Bengala, e pela Lei Complementar 152 de 2015, que instituíram aí, estabeleceram a faixa etária máxima permitida para a permanência no serviço público, que é de 75 anos. Então, essa é a PEC da Bengala, que tramitou no Congresso Nacional em 2014 e 2015, foi aprovada e resultou na aprovação aí da emenda 88 de 2015. Doutor, o Elias, ele perguntou, tem um determinado tempo de contribuição superior a 25 anos, mas sem a idade mínima de 65 anos. Eu posso pedir o abono permanência? Existe alguma regra para o abono permanência? Senhor? Existe a própria emenda 103, que é aplicável em sua totalidade aí no âmbito municipal, ela dispõe sobre requisitos, critérios aí para a concessão do abono. Lembrando que o abono não é um benefício previdenciário. Quem o concede não é o IPM, não é o Instituto de Previdência. Quem o concede é o ente federado. Quem o paga, o administra, o gere, é o ente funcional em que o servidor está afiliado, está vinculado. No caso, a prefeitura, ou a Câmara, ou qualquer outra autarquia ou fundação pública no âmbito municipal. Enfim, existem regras para que seja concedido o abono, sim. Uma delas é que o servidor cumpra os requisitos para aposentadoria voluntária
e opte por permanecer em atividade. Então, basicamente seriam isso aí. Cada regra, cada lei, ela vai estabelecer quais regras que, cumpridas pelo servidor, lhe darão o direito a acessar o abono de permanência. Aí depende de uma análise mais minuciosa. No caso do município de Ribeirão Preto, aplica-se a emenda 103 em sua totalidade, portanto, o servidor cumprir a regra permanente, por exemplo, cumprindo ali os 65 anos de idade, 25 de tempo de contribuição, 10 serviço público, 5 no cargo, é a regra permanente. São esses os requisitos aí conjugados e cumulados da regra permanente. Esse servidor ele fará direito ou terá direito em tese ao abono de permanência, sim. Tá. Inclusive com a Regina, ela também falou um pouquinho sobre o abono permanência, e ela falou que geralmente desconta do servidor e a prefeitura que reembolsa esse valor do abono permanência, né? Perfeito. Mas essa simulação não é pode uma ser isenção. essa solicitação pode ser feita através do aplicativo ou até mesmo pelo site, né? Depois eu deixo aqui o site que eu peguei lá naquele seminário. Kesley, no regime geral é possível somar duas contribuições ao mesmo tempo, com o propósito de reduzir o tempo para a aposentadoria? Acho que é Kesley. Kesley, a resposta em sentido negativo se impõe, né? Não é possível, nem no regime geral, nem no regime próprio. O artigo 96 da Lei 8.213, que é aplicada, né, lei aplicável ao regime geral, mas que também dispõe sobre critérios, pelo menos nesse artigo, né, aplicáveis também aos regimes próprios, prevê a impossibilidade de contagem, de cômputo, de contabilização de um tempo dúplice, em dobro, que a gente chama de tempo concomitante, tempo simultâneo. Então, 2 períodos de aposentadoria não podem ser somados para reduzir o tempo necessário para a aquisição do direito ao benefício previdenciário. Então, o tempo é um só. Então, por mais que eu trabalhe em 2 lugares e tenha 2 contribuições, tenha 2 vínculos previdenciários, o tempo ele não se dobra, o tempo ele é um dia, continua sendo um dia. Então, por mais que eu tenha trabalhado de manhã num lugar e à tarde em outro, com 2 vínculos previdenciários, continua sendo um dia do mesmo jeito. Então, o que eu levo em conta não é a quantidade de filiações ou de contribuições, é o tempo em que eu trabalhei. O tempo no sentido de dias, meses e anos. Então, um dia continua sendo um dia, um mês continua sendo um mês, por mais que eu tenha trabalhado em 2 lugares, continua sendo um mês, continua sendo um dia. Isso não vai mudar, não é possível fazer essa soma aí de tempos concomitantes. Então, uma outra dúvida. Exemplo, o professor que ele tenha 2 vínculos, foi após essa emenda ou já era assim, que não conta 2 aposentadorias? Professor que contribui com 2 vínculos, ou um enfermeiro, trabalha em 2 locais diferentes. Ele pode ter 2 aposentadorias? A gente vai precisar separar 2 questões. A emenda não altera essa situação em si, né? Então, não é resultado de alteração da emenda 103, nem das emendas anteriores a ela. Esse é um princípio já aplicável aos regimes previdenciários, na verdade, ao regime geral, e a gente chama isso de princípio da unicidade do tempo, né? O tempo no regime geral ele é uno, ou seja, não existe 2 tempos, 2 aposentadorias no regime geral, por isso o tempo ele é uno. Esse é o princípio da unicidade. Já no regime próprio, há interpretações e especificidades que devemos considerar em relação a esses vínculos formalizados entre servidor e administração. No âmbito do regime próprio, no âmbito do FPS, cada vínculo formalizado pelo servidor gerará o direito a um benefício previdenciário separado, distinto. Então, se um servidor acumula constitucionalmente, regularmente, cargos públicos, lá nos termos do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, esse servidor, ele poderá ter o direito a 2 aposentadorias, sim. Ok? Então, no caso de enfermeiros, médicos, né, geralmente profissionais de saúde, profissionais do magistério, que ocupam 2 cargos públicos, esse é o número máximo, não é possível acumular 3, que ocupam 2 cargos públicos, estes podem alçar o direito a 2 benefícios previdenciários. Lembrando, aí cada cargo público vai ter uma contagem distinta, diferença diferente em relação a cada um dos vínculos formalizados. Certo. Pode me esclarecer como funciona a aposentadoria por invalidez, sendo que tem 15 anos de prefeitura?
Hoje, para a concessão da aposentadoria, e a gente chama hoje de aposentadoria por incapacidade, não mais de invalidez, ela tem por pressuposto um binômio, que é a incapacidade total e permanente. Né? Total porque eu devo pressupor que o servidor público ele não tem nenhuma condição para o exercício do cargo público. E permanente porque, aos olhos da perícia realizada naquele momento, não se vislumbra nenhuma possibilidade futura, naquele momento, de que o servidor recupere a sua capacidade laborativa. Nesse sentido, e quando conjugados aí, somados e observados esses dois pressupostos da incapacidade total e permanente do servidor, dá-se o caso de aposentadoria por incapacidade. Evidentemente, quando eu não observar a conjugação desse binômio, né, aí a gente vai ter outras alternativas que podem ser desde o afastamento do servidor a uma readaptação ou regresso e retorno do servidor ao cargo efetivo. Temos também, para além disso, né, a questão do cálculo deste benefício. Evidentemente, quanto maior o seu tempo de contribuição e a depender do que ocasionou a sua incapacidade, o seu benefício poderá ter um valor maior. Os proventos dessa aposentadoria por incapacidade poderão ter um valor mais vantajoso, mais expressivo, mais significativo para o servidor. Doutor, é o Eliseu, ele está perguntando porque assim, nós contribuímos com a periculosidade, né? E aí, se não serve como aposentadoria especial, ele quer saber para que serviu isso, né? Eu acho que, de certa forma, eu acho que a indignação dele é o quê? Tem como eu recorrer, pedir isso de volta? Eu acho que seria isso. Certo. Bom, não há necessariamente uma vinculação entre os adicionais recebidos pelo servidor e uma futura aposentadoria. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal, como por exemplo no que diz respeito à aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, já decidiu que o fato de o servidor, lá naquela situação, receber um adicional de insalubridade, não lhe gera o direito à aposentadoria especial. Esses adicionais, de insalubridade ou de periculosidade, são normas de trabalho, não de previdência. Para eu acessar e ter direito a um adicional de tempo, ou adicional de insalubridade, ou adicional por periculosidade, eu cumpro regras funcionais, que não guardam necessariamente uma relação com regras previdenciárias. Então, esse seria o ponto de partida. Agora, esse tempo que você contribuiu sobre esse adicional não será necessariamente descartado, até porque, a depender da modalidade de aposentadoria, se for considerar-se o valor contribuído durante todo o período contributivo, as maiores remunerações do servidor ali ao longo de seu tempo laboral, pode ser que isso sirva ali na soma do cálculo da média. Evidentemente, no quesito remuneração do cargo efetivo e dentro do conceito de última remuneração, não será possível levar a considerar essa verba. Mas se a aposentadoria se der com um cálculo que seja pela média, esse valor que eu contribuí, ele poderá ser considerado ali nesse cálculo. O Adalberto, ele fez uma outra pergunta aqui, eu não sei se o senhor vai entender. A partir da 13.022, começou a ser computado como especial. Como funciona? Isso pode somar mais tempo, transformar em tempo comum? Eu não sei dizer o que seria essa A 1322. Pelo 13.022 menos é a não me lei lembro aqui de cabeça. nossa da guarda, né? A nossa lei 13.022. O Adalberto, faz uma pergunta mais clara para ele poder entender, para poder estar respondendo para você. Nem eu não entendi a pergunta aqui. Salvo engano, é uma lei já Ó, ele pôs tem aqui quase 10 anos embaixo. ou mais de 10 anos. Ó, ele pôs aqui embaixo. Tem 36 anos de contribuição, sendo 11 desses são reconhecidos como especial. E a idade, Certo. Adalberto? Vamos ver se ele coloca a idade aqui. Não. Fala a idade. Se pode somar esses 11 anos. 53 anos ele tem.
Ele tem 53 anos, 36 anos de contribuição e 11 desses anos são reconhecidos como especial. Certo. Essa especial seria em decorrência dessa lei, a Lei Federal 3.022, porque se sim, né, que seria a lei que traz a ideia ali da regulamentação do Estatuto das Guardas Civis, esse tempo é considerado especial para fins de enquadramento no artigo 144 da Constituição Federal, e não necessariamente para fins de aposentadoria, né? A lei não trata necessariamente, especificamente, em nenhum momento de norma previdenciária, em nenhum momento de norma de acesso à aposentadoria em si. Então, é para efeitos constitucionais, né, e para enquadrar o guarda aí no bojo da segurança pública definitivamente e regular aí o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Isso não outorga o direito necessariamente de o guarda ser aposentado ou ter o direito a uma aposentadoria especial. Então, no caso do Adalberto aí, ele entrou na guarda, se não me engano, foi antes de 2002, Adalberto? No caso dele, ele tem que aguardar a idade, né? Porque o tempo ele já tem. É isso, doutor? Exato. O tempo mínimo de contribuição ele já acessou. Já Ele vai tem. O precisar tempo mínimo ele já... aguardar a idade mínima. Aí seria mais 12 anos. Se ele entrou depois de 2003. Exato. Ele pode ser, não, mas pode ser que ele acesse uma regra de transição. Aí a gente vai ter que levar em consideração lá, 96. outras situações. Ele entrou em 1996. Certo. Mas ele, pelo jeito, tem algum outro tempo de contribuição. Pode ser que ele se enquadre em algumas das regras de transição. Mas teria que fazer uma simulação aí mais próxima. Uma outra dúvida, que é até uma dúvida minha. Eu tenho tempo fora. Esse tempo, é viável trazer esse tempo para o regime próprio? Tem outra forma, vamos supor, tem 16 anos fora. Eu consigo contribuir lá fora e receber 2 aposentadorias ou não? Porque, de toda forma, eu vou ter que aguardar o meu tempo de guarda, de PM e tudo. É viável trazer esse tempo? Depende, isso vai se passar por um planejamento previdenciário. Então, só um estudo de hipóteses futuras é que vai te dar um parecer sobre isso, mais definitivo sobre isso. Para alguns servidores, isso compensa, para outros, não. Evidentemente, se o tempo for concomitante, não vou poder somar para um único benefício. Agora, se eu tiver 2 vínculos formalizados, eu vou poder ter 2 benefícios. Lembrando que ao servidor público que ocupa cargo efetivo, é vedado filiar-se ao regime geral na qualidade facultativa. Então, se o vínculo for de uma condição de segurado obrigatório, aí é possível. Na qualidade facultativo, não o é. Muito bom. Doutor, eu acho que se o senhor quiser falar mais alguma coisa, explanar alguma questão, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu acho que é um assunto muito amplo, né? Tem muita especificação, cada pessoa, cada tempo é um tempo, né? Tem que ser feito os cálculos, igual os servidores precisa procurar o IPM, fazer um cálculo lá, uma simulação, principalmente nós que somos GCM, que já somos mais velhos de contribuição, precisa ir lá e se informar melhor quanto ao tempo de contribuição, quanto que mudou para nós. Para professores também tem uma regra específica, né? O Kesley fez outra pergunta. Então, no caso, um servidor público não pode contribuir com o INSS? Na qualidade de facultativo, não. Agora, se o vínculo ali se der de forma obrigatória, né, o servidor não tem nenhum obstáculo, até porque não há uma vedação constitucional. Se o servidor ele mantiver uma filiação obrigatória com o regime geral, né, seja porque ele trabalha numa empresa ou algum outro tipo de vínculo que não facultativo, então é possível que ele se filie ao regime geral, sim. Na qualidade de facultativo, não, pois a própria Constituição Federal nessa situação vai vedar. Eu acho que respondemos todas as perguntas. Kesley, respondeu sua dúvida? Ele até complementou para o regime geral, mas eu acho que deu para entender.
Sim, se eu sou servidor público, então para o INSS ali, para o regime geral, não é possível contribuir na qualidade de segurado facultativo, né? Se for segurado obrigatório, aí é possível. Segurado obrigatório que o senhor fala é que está registrado numa empresa, é isso? Isso, tem um vínculo formal ali com a empresa. Ah, perfeito, então. Doutor Tiago, muito obrigado pelas explicações. Foi muito enriquecedor o conteúdo, as explicações muito claras, né? Claro que sempre vai ficar dúvidas para trás, porque o senhor não respondeu o que nós queríamos, né? Eu queria aposentar, né? Não tem como, porque não tem idade. Eu Sim. acredito que eu anseio de todos também era se aposentar, mas vamos ter que contribuir mais um tempo. Parabéns pelas explicações, pelo conteúdo, pela disponibilidade do senhor. Muito obrigado, né? Vou deixar o senhor também se despedir. E gratidão a todos que contribuíram com a nossa live, fazendo pergunta, participando. É muito importante. Vai ficar gravado, eu vou deixar no YouTube, para que outros servidores também que queiram tirar as dúvidas, vai estar lá e vai estar aqui no Instagram também. Obrigado, doutor Tiago. Eu que agradeço a confiança, Girlei. A gente está aí no município de Ribeirão Preto, trabalhando junto ao Instituto, através da BCPrev. Nos vimos aí no mês de novembro, no encontro que fizemos no Teatro Municipal, e foi um prazer estar com vocês e, mais uma vez, encontrá-la aqui virtualmente, né, remotamente, e poder contribuir aí com o debate e a disseminação da cultura previdenciária aí no município de Ribeirão Preto. Eu agradeço a oportunidade e a confiança e espero ter ajudado aí a esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas. Não, com certeza foi muito esclarecedor. E claro que dúvidas vão surgir futuramente nós fazemos outras também, com mais perguntas, com certeza vai ter evolução, está sempre em evolução as leis, né? Atualizações. Uhum. Quem sabe até lá na próxima já está com a PEC 57 aí, o senhor poder explanar para nós também. E muito obrigado mesmo pela participação, obrigado pela participação de todos, viu? Fica com Deus. Obrigado, um abraço, até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.